Obreiros Evangélicos, capítulo 45. Apacenta os meus cordeiros. O encargo dado a Pedro por Cristo exatamente antes de sua ascensão foi: apacenta os meus cordeiros, João 21:15. E este encargo é dado a todo pastor. Quando Cristo disse a seus discípulos: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus, Marcos 10:14, falava aos discípulos de todos os séculos. Muito se tem perdido para a causa da verdade, por falta de atenção às necessidades espirituais dos jovens. Os ministros do Evangelho devem travar amistosas relações com a mocidade de sua congregação. Muitos são relutantes neste ponto, mas sua negligência é pecado aos olhos de Deus. Há entre nós muitos rapazes e moças não ignorantes quanto à nossa fé, mas cujo coração nunca foi tocado pelo poder da divina graça. Como podemos nós, que professamos ser servos de Deus, passar dia após dia, semana após semana, indiferentes à sua condição? Se eles devessem morrer em seus pecados sem ser advertidos, seu sangue seria requerido das mãos do atalaia que deixou de lhes dar aviso. Porque não haveria de o trabalho feito pelos jovens que se acham em nossos limites ser considerado obra missionária da mais elevada espécie? Ela exige o mais delicado tato, a mais detida consideração, as mais fervorosas orações pela sabedoria celeste. A juventude é o objeto dos ataques especiais de Satanás, mas a bondade, a cortesia e a simpatia que emanam de um coração cheio do amor de Jesus conquistar-lhes-ão a confiança e salvá-los-ão de muitos laços do inimigo. A mocidade necessita mais do que uma atenção casual, mais do que uma ocasional palavra de animação. Precisa de uma obra acurada, cuidadosa, secundada pela oração. Unicamente a pessoa cujo coração se acha cheio de amor e simpatia será capaz de conquistar esses jovens aparentemente descuidosos e indiferentes. Nem todos podem ser auxiliados da mesma maneira. Deus trata cada um segundo o seu temperamento e caráter, e nós devemos com ele cooperar. Muitas vezes aqueles que passamos por alto indiferentemente, por julgarmos pelas aparências, possuem as melhores aptidões para serem obreiros e corresponderão a todos os esforços feitos em seu favor. Deve-se dar mais consideração ao problema da maneira pela qual convém tratar os jovens e mais fervorosa oração pela sabedoria necessária para lidar com o espírito humano. Pregação às crianças. Repita-se às crianças em todas as ocasiões oportunas a história do amor de Jesus. Deixe-se em cada sermão um lugarzinho para benefício delas. O servo de Cristo pode fazer desses pequeninos amigos duradouros. Não perca ele, portanto, oportunidade de os ajudar a se tornarem mais inteligentes no conhecimento das Escrituras. Isso contribuirá mais do que avaliamos para impedir o caminho aos ardis de Satanás. Se as crianças cedo se familiarizam com as verdades da palavra de Deus, erguer-se-á uma barreira contra a impiedade, e elas serão habilitadas a enfrentar o inimigo com as palavras: está escrito. Os que dão instruções à infância e à mocidade devem evitar observações enfadonhas. Falar com brevidade, indo direto ao ponto, terá uma feliz influência. Se há muita coisa para dizer, é substituir pela frequência aquilo de que a brevidade os privou. Algumas observações interessantes, feitas de quando em quando, serão mais eficazes do que comunicar todas as instruções de uma só vez. Longos discursos fatigam a mente dos jovens. Falar demasiado, levá-los a mesmo a aborrecer as instruções espirituais, da mesma maneira que o comer em excesso sobrecarrega o estômago e diminui o apetite, conduzindo ao enjoo da comida. Nossas instruções à igreja e especialmente à juventude devem ser dadas mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. As crianças devem ser atraídas para o céu, não asperamente, mas com muita brandura. Penetrar nos sentimentos da mocidade.
Devemos procurar penetrar nos sentimentos da mocidade, compartilhando de suas alegrias e tristezas, lutas e vitórias. Jesus não permaneceu no céu, afastado dos aflitos e pecadores. Ele baixou a este mundo a fim de se familiarizar com a fraqueza, o sofrimento e as tentações da humanidade caída. Baixou até a nossa condição a fim de nos poder elevar. Em nossa obra em prol dos jovens, devemos chegar até eles se os queremos auxiliar. Quando jovens discípulos são vencidos pela tentação, não os tratem os mais velhos em experiência com aspereza, nem olhem com indiferença os seus esforços. Lembrai-vos de que vós mesmos tendes manifestado muitas vezes pouca força para resistir ao poder do tentador. Sede tão pacientes com esses cordeiros do rebanho, como desejaríeis que os outros fossem para convosco. Deus nos tem constituído de maneira que mesmo os mais fortes necessitam de simpatia. Quanto mais então a necessitam as crianças. Um só olhar de compaixão acalmará e dará forças à criança tentada e provada. Jesus pede a todo extraviado: dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbios 23, 26. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Jeremias 3, 22. A mocidade não pode ser verdadeiramente feliz sem o amor de Jesus. Com piedosa ternura, ele está esperando ouvir a confissão dos extraviados e aceitar-lhes o arrependimento. Espera qualquer retribuição em reconhecimento da parte deles, como a mãe o sorriso de gratidão de seu amado filhinho. O grande Deus nos ensina a chamar-lhe Pai. Ele deseja que compreendamos quão ansiosa e eternamente seu coração se compadece de nós em todas as nossas provas e tentações. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmos 103, 13. Mais depressa a mãe se esqueceria de seu filho do que Deus de uma alma que nele confia. A juventude deve fazer sua parte na obra da Igreja. Havendo a juventude entregado o coração a Deus, não cessa ainda a nossa responsabilidade em seu favor. É preciso que eles se interessem na obra do Senhor e sejam levados a ver que Ele espera que façam alguma coisa para que sua causa avance. Não basta mostrar quanto se precisa fazer e insistir com a mocidade para tomar parte. É mister ensinar-lhes a maneira de trabalhar para o Mestre. Exercitá-los, discipliná-los, adestrá-los nos melhores métodos de atrair almas para Cristo. Ensinai-os a experimentar quieta e despretensiosamente auxiliar seus jovens companheiros. Disponham-se sistematicamente vários ramos de trabalho missionário nos quais eles possam tomar parte e deem-se-lhes instruções e auxílio. Assim aprenderão a trabalhar para Deus. Não imagineis que vos seja possível despertar o interesse dos jovens indo à reunião missionária e pregando longo sermão. Planejai meios pelos quais se possa despertar um vivo interesse. Cada semana, os jovens devem levar seus relatórios, contando o que têm tentado fazer pelo Salvador e o êxito obtido. Se as reuniões missionárias fossem uma ocasião para apresentar esses relatórios, não se tornariam desinteressantes, monótonas, enfadonhas. Seriam cheias de atrativos e não haveria falta de assistência. O talento juvenil bem organizado e bem educado é necessário em nossas igrejas. Os jovens farão alguma coisa com suas transbordantes energias. A menos que essas energias sejam dirigidas por condutos certos, serão pelos jovens usadas de maneira que ferirá sua própria espiritualidade e se demonstrará um mal àqueles com quem se associam. Esteja o coração do que instrui ligado ao dos que se acham sob seu cuidado. Lembre-se de que eles têm muitas tentações a enfrentar. Mal imaginamos os traços objetáveis de caráter transmitidos a eles como herança e quantas vezes lhes sobrevêm tentações que são o resultado dessa herança. O protetor cuidado que o subpastor há de ter para com os cordeiros do rebanho é bem ilustrado por uma gravura que eu vi representando o bom pastor. Este está guiando à frente enquanto o rebanho o segue imediatamente atrás. Em seus braços ele conduz um importante cordeirinho, ao passo que a mãe deste caminha ao seu lado confiantemente.
Da obra de Cristo disse Isaías: entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Isaías 40, 11. Os cordeirinhos necessitam mais do que alimento diário. Precisam de proteção e de ser continuamente guardados com terno cuidado. Se um se desgarra, deve ser procurado. A imagem é bela, representa bem o amorável serviço que o subpastor do rebanho de Cristo deve fazer por aqueles que se acham sob sua proteção e cuidado. Irmãos do ministério, abri vossas portas aos rapazes que se acham expostos à tentação. Aproximai-vos deles mediante o esforço pessoal. O mal os convida de todo lado. Buscai interessá-los naquilo que os auxilia a viverem uma vida mais elevada. Não vos mantenhais afastados deles. Trazei-os para junto de vossa mesa. Nos serões da noite, convidai-os a se unirem convosco em torno do altar de família. Lembremo-nos das reivindicações de Deus quanto a nós, para que tornemos a vereda do céu luminosa e atrativa. Devemos educar os jovens em ajudar a juventude, e ao buscarem fazer esta obra, obterão uma experiência que os habilitará a tornarem-se consagrados obreiros em sua mais ampla esfera. Milhares de corações podem ser alcançados pela maneira mais simples e humilde. Os mais intelectuais, aqueles que são considerados e louvados como os homens e mulheres mais bem dotados do mundo, são muitas vezes refrigerados pelas palavras simples e emanadas do coração de uma pessoa que ama a Deus. Mas a expressão verdadeira, sincera de um filho ou filha de Deus, emitida com natural simplicidade, abrirá a porta a corações por muito tempo cerrados. Desde a infância, Timóteo conhecia as Escrituras, e esse conhecimento lhe foi uma salvaguarda contra as más influências que o rodeavam e a tentação de preferir o prazer e a satisfação própria ao dever. Todos os nossos filhos necessitam dessa salvaguarda, e deve constituir parte da obra dos pais e dos embaixadores de Cristo o ver que as crianças sejam convenientemente instruídas na palavra de Deus.